Por que não tentar pode ser a melhor estratégia para a vida? Imagine que você está remando contra a correnteza de um rio, lutando contra cada onda, exausto, mas sem sair do lugar. Agora, visualize-se soltando os remos, deixando o fluxo da água te levar suavemente para o destino que você precisa alcançar. Parece libertador, certo? Essa é a essência do conceito Wu Wei, ou não esforço, ensinado por Lao Tzu, o pai do taoísmo. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a fazer mais, conquistar mais e tentar ainda mais, a ideia de não tentar pode parecer contraintuitiva. Mas será que, ao insistirmos em controlar tudo, não estamos sabotando nossas próprias vidas? Neste vídeo, vamos explorar o que realmente significa não tentar, segundo Lao Tzu. Entender como essa filosofia milenar pode transformar nossa visão de mundo e aprender a aplicá-la em nossa rotina. Prepare-se para descobrir que, às vezes, a melhor forma de viver é simplesmente deixar as coisas fluírem. O que é o Wu Wei e por que ele é tão poderoso? Imagine viver de forma tão alinhada com o fluxo natural das coisas que cada ação parece espontânea, sem esforço. Esse é o Wu Wei, um dos conceitos centrais do taoísmo, descrito por Lao Tzu no Tao Te Ching. Traduzido como não esforço ou ação sem esforço, Wu Wei não significa inatividade ou preguiça. Pelo contrário, é a arte de agir de maneira harmônica com o universo, permitindo que as coisas aconteçam no momento certo, sem forçar resultados. Lao Tzu acreditava que a natureza era o maior exemplo do Wu Wei. Pense na água. Ela não luta contra obstáculos, mas flui ao redor deles, encontrando o caminho de menor resistência. Ao mesmo tempo, é incrivelmente poderosa, moldando rochas e criando rios. Para Lao Tzu, viver segundo o Wu Wei é como ser água, flexível, fluida, mas imensamente eficaz. Agora, por que isso é tão poderoso? Porque ao aplicar o Wu Wei, evitamos o desgaste de nadar contra a corrente. Em vez de resistir à realidade ou lutar contra o que não podemos controlar, aprendemos a usar a força dos eventos naturais a nosso favor. Isso nos poupa energia e nos conecta com um estado de paz interior. Você já parou para pensar em quantas vezes tentou forçar algo, um emprego, um relacionamento ou até mesmo um objetivo pessoal, apenas para perceber que o esforço excessivo trouxe mais frustração do que resultados? Wu Wei nos ensina que a verdadeira eficácia está em saber quando agir e, mais importante, quando deixar as coisas seguirem seu curso. O problema do esforço excessivo na sociedade moderna. Vivemos em um mundo que glorifica o esforço constante. Trabalhe duro e você alcançará seus sonhos. É um mantra repetido exaustivamente. Embora o esforço tenha seu valor, o excesso pode ser destrutivo. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que trabalham até a exaustão, que sacrificam a saúde ou os relacionamentos pessoais em nome do sucesso? Hoje, parece que o conceito de Wu Wei está mais distante do que nunca. Estamos sempre conectados, respondendo e-mails fora do horário de trabalho, buscando validação nas redes sociais e tentando controlar cada detalhe da nossa vida. Mas, ironicamente, quanto mais tentamos forçar as coisas, menos elas funcionam. Pesquisas mostram que o estresse crônico, frequentemente causado por excesso de trabalho e pressão, pode levar a problemas como ansiedade, depressão, doenças cardíacas e até um sistema imunológico enfraquecido. Ou seja, quanto mais nos esforçamos além do limite, mais o corpo e a mente pagam o preço. Além disso, o esforço excessivo cria uma ilusão de controle. Achamos que, se fizermos o suficiente, podemos controlar o futuro, as pessoas ao nosso redor e até mesmo o destino. Mas, como Lao Tzu sabiamente ensinou, a vida é imprevisível. A tentativa de controlar tudo só gera ansiedade e resistência. O Wu Wei, por outro lado, nos lembra que a fluidez é mais poderosa do que a rigidez.
Em vez de nadar contra a corrente, ele nos ensina a observar o fluxo da vida e nos alinhar a ele. Isso não significa que devemos desistir de nossos objetivos, mas sim que devemos persegui-los com sabedoria, deixando espaço para que o universo coopere conosco. O esforço excessivo é uma armadilha da modernidade. Para escapar dela, precisamos reaprender a confiar no processo da vida. E é aqui que Lao Tzu se torna um guia essencial. Lições práticas de Lao Tzu sobre o não esforço. A filosofia de Lao Tzu não é apenas uma teoria, é um manual prático para viver melhor. Ele nos ensina que o Wu Wei pode ser aplicado em todas as áreas da vida, desde o trabalho até os relacionamentos. Mas como na prática podemos incorporar essa sabedoria milenar? Identifique o que está fora do seu controle. Lao Tzu nos lembra que o universo segue suas próprias leis. Gastar energia tentando mudar o que não está em nossas mãos é inútil e desgastante. Por exemplo, você não pode controlar como os outros agem, mas pode decidir como responder a isso. Comece avaliando cada situação e pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se não estiver, solte. Trabalhe com o fluxo, não contra ele. Em vez de insistir em fazer as coisas do seu jeito, observe o que a situação está pedindo. No trabalho, por exemplo, tente adaptar suas estratégias ao ambiente em vez de lutar contra ele. Um exemplo clássico de Wu Wei é a negociação. Em vez de confrontar ou forçar sua opinião, use a empatia e ouça. Assim, você encontra soluções que fluem naturalmente. Haja no momento certo. Lao Tzu diz: a natureza nunca se apressa, mas tudo é realizado. Isso significa que a paciência é uma aliada poderosa. Às vezes, a melhor ação é esperar. Quando você tenta apressar algo que ainda não está pronto, os resultados geralmente são desastrosos. Pense no momento de colher frutas. Se você tentar colher antes de estarem maduras, elas não terão sabor. Simplifique sua vida. O excesso de esforços muitas vezes vem de complicações desnecessárias. Lao Tzu nos ensina que o simples é sempre mais eficaz. Reflita sobre o que é essencial para você e elimine o que está apenas ocupando espaço, seja físico, mental ou emocional. Confie no processo. No fundo, o Wu Wei é sobre confiança, é acreditar que, se você fizer sua parte, o universo cuidará do resto. Isso não significa passividade, mas sim agir sem ansiedade. Faça o que é necessário e confie que o resultado virá no tempo certo. Ao aplicar essas lições no seu dia a dia, você perceberá que muitas das tensões e frustrações desaparecem. As coisas começam a fluir naturalmente e você sente que está no lugar certo, na hora certa. Afinal, como Lao Tzu disse: quando deixo ir o que sou, me torno o que poderia ser. Exemplos da natureza. Os mestres do Wu Wei. Para Lao Tzu, a natureza é o maior professor do Wu Wei. Ela não apenas ilustra o conceito, mas o pratica constantemente. Quando olhamos para os fenômenos naturais, percebemos que o universo opera de forma harmônica, sem forçar, e ainda assim tudo encontra seu lugar. Aqui estão alguns exemplos poderosos que Lao Tzu destacou e o que podemos aprender com eles. A água, flexível e invencível. A água é uma metáfora central no taoísmo. Lao Tzu descreve a água como suave, mas capaz de vencer qualquer obstáculo. Ela não luta contra as pedras em seu caminho. Ao contrário, contorna-as, encontrando a rota mais eficiente. Com o tempo, a água desgasta até a rocha mais dura. O ensinamento: seja como a água, adapte-se ao que surge, mas mantenha seu propósito. Em situações difíceis, em vez de resistir, procure o caminho de menor resistência e avance. Isso não é fraqueza, mas sabedoria. O bambu. Força na flexibilidade. O bambu é outro exemplo citado por Lao Tzu. Durante tempestades, enquanto árvores rígidas quebram com o vento, o bambu se curva e depois retorna ao seu estado original.
Ele demonstra resiliência por ser flexível. Assim, na vida, ao invés de endurecer diante de adversidades, seja flexível. Aceite os altos e baixos, adapte-se e permaneça resiliente. Como o bambu, você pode se curvar sem quebrar. O ciclo das estações. Tudo no seu tempo. Na natureza, tudo acontece no momento certo. As árvores não forçam suas folhas a crescerem no inverno, nem as flores apressam sua floração na primavera. Esse respeito pelos ciclos é essencial para o Wu Wei. Lao Tzu nos ensina a observar esses ciclos e sincronizar nossas ações com eles. Há um momento para plantar e um momento para colher. Na vida, quando tentamos apressar resultados ou agir antes da hora certa, acabamos colhendo frustração. O voo dos pássaros. Esforço mínimo, eficiência máxima. Pássaros migratórios voam grandes distâncias, aproveitando as correntes de ar para economizar energia. Eles não batalham contra o vento, mas o usam a seu favor. Isso nos ensina que a vida pode ser mais leve quando paramos de insistir em fazer tudo sozinhos e aprendemos a aproveitar os recursos e oportunidades ao nosso redor. A lição maior. A natureza nunca age com pressa, mas realiza tudo. Quando seguimos seus exemplos, aprendemos a viver de forma mais leve e alinhada. Não se trata de inércia, mas de uma ação inteligente, adaptada e fluida. Como Lao Tzu nos lembra, nada no mundo é mais suave e fraco que a água, mas para atacar o que é duro e forte, nada a supera. Erros comuns ao interpretar o Wu Wei. Apesar de sua aparente simplicidade, o conceito de Wu Wei é frequentemente mal compreendido. Muitos o interpretam como passividade ou desistência, mas Lao Tzu deixa claro que o Wu Wei não é sobre abandonar a ação, e sim agir de maneira alinhada com o fluxo natural das coisas. Vamos explorar os erros mais comuns ao interpretar o Wu Wei e como evitá-los. Confundir Wu Wei com inércia. Um erro comum é pensar que Wu Wei significa não fazer absolutamente nada. Essa visão é equivocada. Lao Tzu nunca sugeriu a ociosidade total. Wu Wei é sobre ação consciente e eficiente, não ausência de ação. Por exemplo, se você está enfrentando um problema, o Wu Wei não sugere ignorá-lo, mas sim abordar a questão sem forçar ou gerar desgaste desnecessário. É agir no momento certo, com clareza e propósito. Acreditar que Wu Wei é deixar tudo nas mãos do destino. Outro equívoco é achar que Wu Wei implica em abdicar da responsabilidade. Lao Tzu ensina que devemos fazer nossa parte, mas sem nos apegarmos obsessivamente aos resultados. Ele propõe um equilíbrio. Você age, mas confia que o universo fará a sua parte. Imagine plantar uma semente. O Wu Wei envolve regar e cuidar da planta, mas sem ansiedade ou tentativa de apressar o crescimento. Você faz o que é necessário, mas respeita o tempo natural das coisas. Usar Wu Wei como desculpa para a preguiça. Alguns interpretam o Wu Wei como justificativa para não perseguirem objetivos ou evitarem desafios. No entanto, essa visão contradiz a essência do ensinamento. Wu Wei exige disciplina e atenção ao momento presente. Por exemplo, ao lidar com um projeto, o Wu Wei significa evitar esforços desnecessários e trabalhar com foco, mas não abandonar a responsabilidade de concluir a tarefa. Forçar a ideia de não forçar. Este é um paradoxo interessante. Algumas pessoas tentam aplicar o Wu Wei com tanta rigidez que acabam forçando sua aplicação. Isso pode levar a mais frustração. Lao Tzu nos lembra que o Wu Wei deve ser fluido, natural e adaptável. Ele não é uma regra rígida, mas uma abordagem intuitiva que se molda à situação. Negligenciar o equilíbrio entre ação e inação. O Wu Wei não é sobre sempre agir ou sempre esperar, mas sobre entender qual é a abordagem apropriada em cada momento. É o equilíbrio entre esforço consciente e confiança no fluxo natural da vida.
Como evitar esses erros? Cultive a consciência do momento presente. Observe suas emoções e as circunstâncias antes de agir. Aprenda com a natureza. Como vimos no capítulo anterior, a natureza nos ensina a agir com inteligência, não com pressa. Reflita sobre suas ações. Pergunte a si mesmo: estou forçando um resultado ou agindo no momento certo? Lao Tzu diz: aquele que age em harmonia com o Tao não precisa forçar nada e ainda assim tudo é realizado. Ao compreender esses erros, você estará mais preparado para aplicar o Wu Wei com sabedoria e colher seus benefícios na vida cotidiana. Como aplicar o Wu Wei para encontrar mais paz e propósito na vida? Agora que já entendemos o que é o Wu Wei e os erros mais comuns ao interpretá-lo, chegou a hora de colocá-lo em prática. Lao Tzu nos ensina que o Wu Wei não é algo reservado aos sábios ou mestres espirituais. Ele pode ser integrado à vida de qualquer pessoa que deseje viver com mais equilíbrio, paz e propósito. Vamos explorar algumas formas de aplicar esse conceito no dia a dia. Pratique a aceitação do que você não pode mudar. Lao Tzu dizia que resistir à realidade é como tentar segurar o vento com as mãos. Inútil e frustrante. O primeiro passo para aplicar o Wu Wei é aceitar aquilo que não está sob o seu controle. Isso não significa resignação, mas sim uma disposição para trabalhar com a realidade em vez de lutar contra ela. Por exemplo, se algo inesperado acontece no trabalho, em vez de se irritar ou tentar consertar tudo de imediato, respire fundo, avalie a situação e pergunte: o que posso fazer com o que está ao meu alcance? Alinhe-se com o fluxo das suas tarefas. No dia a dia, o Wu Wei pode ser aplicado ao organizar suas tarefas de forma que elas fluam naturalmente. Priorize o que realmente importa, elimine distrações desnecessárias e encontre formas de tornar suas atividades mais prazerosas. Imagine uma pilha de coisas para fazer. Em vez de se sobrecarregar, tentando resolver tudo de uma vez, divida as tarefas em partes menores e trabalhe nelas com calma e atenção. Essa abordagem é mais eficaz do que forçar o progresso de forma caótica. Pare de se comparar com os outros. Comparações constantes geram um esforço artificial para corresponder a padrões externos. Lao Tzu nos ensina que cada pessoa tem seu próprio caminho. Concentrar-se no que você realmente deseja, em vez de competir com os outros, é uma forma prática de aplicar o Wu Wei. Quando você para de tentar acompanhar os outros, descobre o prazer de seguir seu próprio ritmo e de encontrar alegria nas pequenas coisas. Encontre equilíbrio entre ação e descanso. O Wu Wei também pode ser aplicado ao equilíbrio entre trabalho e descanso. Nossa sociedade nos ensina que o descanso é um luxo, mas para Lao Tzu ele é essencial. Assim como a natureza alterna entre os períodos de crescimento e repouso, nós também precisamos respeitar nossos próprios ciclos. Experimente reservar momentos do dia para pausas conscientes. Durante essas pausas, evite usar o celular ou se ocupar com distrações. Apenas permita-se estar presente, recarregando suas energias. Confie no tempo e no processo. O Wu Wei nos desafia a confiar mais no processo da vida. Isso significa abandonar a ansiedade por resultados imediatos e aceitar que algumas coisas levam tempo. Ao dar passos consistentes e sem pressa, você perceberá que muitas vezes o universo coopera de maneiras inesperadas. Por exemplo, se você está investindo em um novo projeto ou tentando melhorar um relacionamento, em vez de forçar as coisas a acontecerem rápido, concentre-se no que você pode fazer hoje, sem ansiedade, uma nova perspectiva de vida. Quando você começa a aplicar o Wu Wei, percebe que a vida se torna mais leve, menos luta, mais harmonia, menos estresse, mais clareza. Esse estado de paz não é passividade, mas sim a manifestação de uma vida vivida com propósito e consciência.
Como Lao Tzu diz, aquele que segue o fluxo da vida se sente em paz. Aquele que luta contra ele encontra resistência. Resumo e dicas finais para incorporar o Wu Wei na sua vida. Chegamos ao final desta jornada sobre o Wu Wei, o não esforço ensinado por Lao Tzu, e é hora de conectar tudo o que aprendemos. Em um mundo que valoriza o esforço incessante, aprender a fluir com a vida não é apenas uma escolha filosófica, mas uma necessidade para alcançar paz e propósito. O Wu Wei nos lembra que muitas vezes menos é mais. Quando paramos de forçar resultados e agimos em harmonia com o momento presente, descobrimos que a vida tem um jeito natural de se organizar. Ao invés de lutar contra a correnteza, aprendemos a remar com ela. Resumo dos passos principais para viver o Wu Wei. Aceite o que não pode controlar. Pare de resistir ao inevitável e trabalhe com as circunstâncias, não contra elas. Siga o fluxo das suas tarefas. Divida-as em partes menores e lide com cada uma com atenção e serenidade. Respeite os ciclos da vida. Entenda que há um tempo para agir e um tempo para esperar. Tudo acontece no momento certo. Confie no processo. Deixe de lado a ansiedade pelos resultados e foque em fazer sua parte. Simplifique sua vida. Elimine o que é supérfluo e concentre-se no essencial. Por que incorporar o Wu Wei hoje mesmo? A prática do Wu Wei não é apenas uma mudança de mentalidade, mas uma revolução na forma como você interage com o mundo. Ela pode reduzir o estresse, melhorar seus relacionamentos, aumentar sua produtividade e, acima de tudo, trazer uma sensação de leveza que muitas vezes parece perdida em meio à correria do dia a dia. Ao aplicar o Wu Wei, você perceberá que não precisa controlar tudo para que as coisas deem certo. Como Lao Tzu sabiamente disse, quando você solta o que não pode segurar, o que você realmente precisa vem até você. Um desafio para você. Antes de encerrar este vídeo, aqui vai um convite. Escolha uma área da sua vida onde você tem se esforçado demais, sem resultados. Tente aplicar os princípios do Wu Wei. Solte o controle, haja no momento certo e confie no fluxo. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários como foi a experiência. Se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Lembre-se, quanto mais pessoas entenderem a arte do Wu Wei, mais leve o mundo pode se tornar.